O que acontece quando a taxa de juros sobe? E o que acontece também quando a taxa de juros cai? A taxa básica de juros, a Selic, ela manda no mercado. É a taxa que movimenta a economia. Ela tira e coloca dinheiro do seu bolso. E é isso que nós vamos entender e aprender aqui nesse vídeo agora. Mercado com fundamento com macroeconomia. Meu nome é Altino Júnior, eu tenho mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro e eu vou falar para vocês hoje sobre a taxa básica de juros, qual o impacto disso na bolsa de valores e dentro da sua vida. Aqui na minha tela eu tenho o site do Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil, ele vai usar a taxa de juros, que é a taxa básica de juros da economia, para controlar a inflação. Ela influencia diretamente em qualquer taxa de juros do país. Influencia em quanto o banco vai demorar ou vai custar para captar dinheiro, e ele influencia também quando você vai buscar um empréstimo dentro do banco. É usada para a taxa de remuneração dos empréstimos e dos financiamentos, inclusive das aplicações financeiras em renda fixa. Aqui eu tenho uma figura que ilustra diretamente o que acontece quando a taxa Selic sobe e o que acontece quando a taxa Selic cai. Imagina que é o ponto zero. Se a taxa Selic sobe, isso desestimula o consumo. Por quê? Porque o que você vai comprar, ele está mais caro. O custo do crédito está mais caro. Mas também a taxa Selic mais alta, como ela freia o consumo, ela faz com que a inflação caia. Nesse momento agora da economia, nós temos inflação lá em cima. O governo ou Banco Central definiu a taxa de juros mais alta, foi aumentando a taxa de juros para desaquecer a economia e começar a baixar os preços. Isso influenciou diretamente no preço da cesta de consumo do supermercado, isso influenciou diretamente no preço dos combustíveis. Então, Selic alta, menos dinheiro na economia, inflação mais baixa, mas os empréstimos, os financiamentos, os cartões de crédito, tudo fica muito mais alto. Aqui nós temos o exemplo do gráfico da taxa Selic. Olha, a nossa taxa Selic, desde outubro de 2022, ela está em 13,75. Ela foi cair só agora no mês de agosto. Com a taxa Selic em baixa, caindo, o que acontece? A taxa Selic para baixo estimula o consumo, coloca mais dinheiro na economia, ou seja, tomar dinheiro emprestado, pegar crédito, fica mais barato, já que os juros cobrados nas operações, eles ficam menores. Juros menor, mais dinheiro na economia. E aqui nós já conseguimos entender um pouquinho mais desse movimento da bolsa. Juros lá em cima, taxa Selic lá em cima, eu tenho uma migração dos investidores para renda fixa, buscando uma taxa de juros com menor volatilidade, com menor risco. Quando a taxa de juros começa a cair, a renda fixa começa a pagar menos juros. Consequentemente, as pessoas, elas procuram mais investimentos arriscados, ou seja, elas procuram a bolsa de valores. Dentro do mercado, nós temos a macroeconomia, nós temos o fundamento de mercado. E eu opero bolsa de valores, tanto day trade quanto swing trade, o curto prazo, olhando diretamente a taxa de juros. Nós temos um fundo que é um grande fundo brasileiro, que é o Fundo Verde. E ele soltou um relatório falando da perspectiva, das expectativas para os próximos meses do Brasil. E olha o que fala nessa carta ao gestor. O anúncio do Copom. Copom é quem define a taxa de juros. Quinzenalmente, nós temos a reunião do Copom. Quinzenalmente, até 45 dias, né, Léo? O Copom é quem define a meta da taxa de juros a ser seguida e perseguida pelo Banco Central. Na última reunião, ele fez um corte de juros de 0,5. Então, nossa taxa saiu de 13,75 para 13,25. Isso surpreendeu marginalmente o mercado, que atribuía uma probabilidade de 0,60 desse resultado acontecer. Ou seja, quando eu olho a taxa de juros futura, quando eu olho o DI, eu consigo saber se a projeção dos juros é para cima ou para baixo. E tinha uma projeção de 60% para acontecer um corte de 0,50 de uma vez. E esse corte aconteceu. O Copom já sinaliza unanimamente um próximo corte na taxa Selic de 0,5% para a próxima reunião. O Fundo Verde aqui, acreditamos que o processo de recolocação de portfólio do investidor brasileiro deve ganhar pujança a partir de agora, ajudando a suportar os preços dos ativos locais, especialmente o preço das ações e crédito. Além disso, os potentes resultados da balança comercial devem continuar ancorando o real.
mesmo com menos suporte marginal à diferença de taxa de juros. Ou seja, a balança comercial trazendo dinheiro para o Brasil, isso gera potencial da alta das bolsas. Além disso, as empresas soltam resultados, os preços dos ativos locais, dos ativos brasileiros, eles estão com preço bom, isso leva a bolsa para cima. Tudo isso pautado dentro do cenário brasileiro, mais o cenário macroeconômico. É dessa forma que nós, investidores profissionais, trabalhamos o mercado financeiro. O mercado vai muito além do gráfico. Você precisa entender os juros para entender a economia real. Já ouviu minha frase? Aqui para você. Juros manda no mundo, by Altino Júnior. Quer aprender um pouquinho mais sobre mercado financeiro, sobre bolsa de valores? Eu convido a operar comigo todo dia a partir das 8h50 da manhã. Entender o cenário macro e o cenário micro. Aqui embaixo também tem um telefone comercial. Se você quiser aprofundar os seus conhecimentos e adquirir um dos meus cursos. Vem comigo, Altino Júnior na área, vamos entender os juros.